Bem, salve salve pessoal! Com a recente atualização dos perks da Season 3 e da expansão, eu vi muita gente perdida de como montar a build e realmente escolher os perks para a própria build. Ah, Muita gente não sabia como montar de fato a build para dar mais dano, como é que trabalhar em cima da build para escolher realmente quais gemas colocar, quais perks colocar e etc. para realmente trazer mais dano e mais fazer uma build mais efetiva para não morrer tão fácil, né, no PVP ou no PvE. Então eu tô aqui mais para explicar como é que funciona a fórmula de dano e o cálculo de dano do New World. Ah, Essa aqui é uma tabela que eu consegui no NWDB. Ela foi feita pelo Mister Mojito. Ele é um cara que faz speedrun do Verme de Areia. Inclusive tá aqui o canal dele, quem quiser dar uma olhadinha. Ela basicamente tem aqui o cálculo do New World. Ela é um pouquinho complexa, olhando de fora assim, mas ela tá aqui um pouco bem fácil de entender. Explicando de forma geral de como é que ela funciona, e como é que funciona o cálculo do New World. Ele funciona baseado em como se fosse buckets, que são espécies de baldes multiplicados por outros baldes de perks. E aqui dentro, tipo, tem, sei lá, perks, superks e tal, vezes outros perks, né? E os perks dentro de cada um desses baldes, eles são aditivos um com o outro. Tipo assim, é perk mais perk, daí vezes perk mais perk, etc. E por aí vai, até chegar no cálculo final. Ah, e basicamente o erro do pessoal e o que muita gente não entende é como é que isso funciona. Como que selecionar os perks e como não bater num cap, porque algum desses bugs existe um cap, né, de pra cima e pra baixo. E então acaba que, sei lá, a pessoa coloca muito, talvez, absorção de dano, que tem um cap de 50%, coloca, sei lá, o suficiente pra bater, sei lá, 70%, e como o cap de 50%, esses 20% adicionais de absorção acabam sendo inúteis. Essa pessoa pode ter colocado esses 20% em outra mitigação de dano, até mesmo perk de dano mesmo, pra pessoa dar mais dano. Então, explicando de forma geral, é assim que funciona o cálculo. Basicamente, o cálculo geral, assim, resumidamente, é o dano da arma, que é basicamente, se eu não me engano, o dano que tá no item. Tá? Isso aqui eu não lembro de certeza qual que é o dano em tela ali que mostra. Os modificadores de dano, que são o dano crítico, ah, o encantado e coisas do tipo. O empoderamento e enfraquecimento, tá? Vezes a mitigação de armadura, vezes penetração de armadura, né? Isso aqui é a mesma coisa. Ela não vai entrar no mesmo bucket, mas são calculados dentro ali. Vezes a absorção de dano. E o que entra em cada desses buckets? Esse é basicamente o dano da arma, é o próprio dano da arma, não tem como aumentar isso de outras formas além do level e do scaling do status, como tá descrito aqui. Os modificadores de dano, eles são literalmente o aumento de dano e a redução de dano, mais o crítico. Eles são, como eu disse aqui, ó, é um mais aumento de dano, base damage multiplier, menos o base damage reduction, mais o dano crítico. Eles são aditivos, né? Um com o outro. O que entra basicamente em cada bucket. E daí que entra essa tabela, que eu achei bem legal. E ela mostra bastante coisa aqui. Eu vou deixar ela disponível tanto na thread no Discord do Anywage, quanto na descrição desse vídeo, para quem tiver interesse e querer saber o que entra em cada um. Mas aqui nesse caso aqui entra. Aqui são todos, ou quase todos, os multiplicadores de dano. Essa tabela tá um pouco desatualizada com o patch atual, mas a informação dela é útil, tá? É bem relevante. Aqui é o que entra, basicamente os perks e coisas do tipo que entram nesse bucket, que é por exemplo, o atributo de 100 de int, 150 de int, as pedras também aumentam o dano base, o encantado aumenta o dano base, e essas coisas do tipo. A redução de dano, ela tá em outro lugar, tá? Pra quem tiver dúvida. Isso aqui é um pouco mais complexo, eu não vou explicar nesse momento, mas aqui vai ter basicamente todas as perks que reduzem dano, tá? Que nessa linha aqui vão estar a porcentagem de redução de dano base, que é o bônus de atributo do 250 de Constituição, a versão física, a versão elemental, e por aí vai. É só basicamente descer aqui e você vai encontrar. Você vai conseguir ver o que reduz o dano base. Deixa eu ver o que mais. O crítico, como não tá aqui, mas é basicamente tipo o perverso e coisas do tipo que aumentam o dano crítico mesmo
tanto da arma quanto de outras coisas. E daí vai ser o próximo bucket, que é o bucket de empoderamento e enfraquecimento. Esse aqui é o mais comum que a galera mais coloca na build. É o que eu mais vejo a galera colocar, tanto junto com o dano base, né, como encantado e outras coisas. No encantado ele entra bastante coisas como, tipo, a própria Pedra de Amolar, entra o Empowering Breaker e o Avidamente Energizado. Existem várias coisas que aumentam, tipo, o empoderamento. E então, tipo, ele tem um cap de 50%. Não é legal você colocar, tipo, muito empoderamento, porque ele vai chegar um momento que ele vai bater no cap e você não vai conseguir aumentar. Por exemplo, se você colocar 60% de Empower e bater uma. Quer dizer, colocar 50% de Empower na build e bater uma pedra de emular, você tá jogando essa pedra de emular fora. Porque ela não tá adicionando nenhum por cento de dano. Entende? Então, acaba que vale mais a pena você talvez diminuir um pouquinho do seu empower, tipo, diminuir uns 10%, bater uma pedra de emular e colocar esses 10% de empower que você tinha antes em outro bucket. Justamente pra diminuir esse. Talvez mitigar ou dar mais dano. Então acaba que você consegue, tipo, melhorar sua build dessas formas. O próximo bucket que eu queria falar sobre era a mitigação de dano e a penetração de armadura. Mitigação de armadura, desculpa. A penetração de armadura, ela é bem simples de ser explicada, até porque não tem muitos exemplos dentro do jogo. É um perk, ou uma parte do um bucket bem de nicho. Até onde eu lembro de cabeça, só o mosquete tem, mas eu posso estar enganado. A penetração de armadura basicamente ignora uma certa quantidade de armadura que você tem, tá? Por exemplo, se você tem 2000 de armadura e você recebeu um tiro que nega 10% da sua armadura, o cálculo vai ser baseado com 1800 de armadura em vez de 2000. É bem simples de ser explicado, não tem muito o que detalhar sobre. Enquanto a mitigação de armadura, ela é o número de armadura física elemental que você tem ali no seu personagem quando você acessa o inventário, na parte esquerda inferior. Esse número pode ser influenciado com vários fatores, né? Obviamente, o principal, a sua armadura. Se você usa muitas partes pesadas, essa armadura aumenta. Se você usa muitas partes leves, essa armadura diminui. Ah, e também é bem afetado pela quantidade de fortificação e de vulnerável que você recebe, né? Tanto de você quanto de aliados ou inimigos. Esse número pode chegar. A quantidade de fortificação, pode chegar a um cap de. Ela tem um cap de mais de 200%, mais 200%, né? E um cap de menos 70%, ou seja, você pode chegar até mais 200% de armadura física elemental e menos 70% de armadura física elemental. É bem difícil chegar nesses caps, tá? É bem difícil mesmo. Mas, obviamente, quanto mais fortificação, melhor, porque você está reduzindo mais dano. Essa parte de fortificação ela é bem afetada por algumas coisas dentro do jogo, como o pó de gema e a pomada. É afetada pela própria fortificação esquiva, que é muito usada por tanques, porque né, quanto mais armadura você tem, mais a fortificação é eficaz, porque quanto mais armadura, mais a fortificação afeta e etc. Mais armadura você ganha pela fortificação, porque é baseada em porcentagem. Existem várias coisas que aumentam a sua fortificação e algumas coisas realmente não valem a pena, etc. Mas da sua build, como é que você quer montar ela para trazer o máximo de fortificação. E para algumas classes, como leve, geralmente não vale muito a pena você colocar, porque você tem muita pouca armadura para que a fortificação esquiva tenha um certo valor e consiga trazer valor para sua build. Mas ainda assim, qualquer valor é muito bom. O último bucket que eu queria explicar mesmo era a absorção de dano. Como o próprio nome diz, ele serve para literalmente absorver o dano. Ele tem um cap de 50%. Bom, você tem algumas formas de conseguir aumentar esse bucket. Você consegue aumentar ele por poções consumíveis, né, de absorção. A poção infusa de contra-fogo. Você consegue a partir de poções contra inimigos, né, PV. Poções contra terra indócil e coisas do tipo. Você consegue aumentar pelas gemas Tier 5, né, de contra-fogo, por exemplo, a Rubi, a Esmeralda, etc., Onyx, pelos perks de amuleto, os perks de proteção do amuleto, os perks de proteção do escudo, as condições que vão ficar bem meta nesse patch, e também pela formação defensiva da espada escudo. Por isso, não tem nenhuma outra forma de aumentar esse bucket, até onde eu me lembre. E no mais é isso.
Esse é basicamente todo o cálculo aí de. Quase todo o cálculo. Tem alguns outros buckets, mas eu não achei que valeu a pena falar. Tá, mas depois de tudo isso, como é que eu posso fazer para trazer minha build ser mais efetiva mesmo, usando toda essa informação que eu passei? Ah, vamos dividir basicamente a fórmula aqui em quatro principais partes. Vai ter o dano base, vai ter o Empower, vai ter a fortificação e vai ter a absorção de dano. Beleza. Caso você queira dar dano, o que que você vai ter que priorizar? Você vai querer sempre ter o máximo de base de dano possível, tá? Sempre o máximo que você puder. Perks como Encantado, Perverso e coisas do tipo são muito valiosos. Já o Empoderamento. O Empoderamento, você sempre vai querer andar por volta de uns 45% a 50% de Empower. Nunca mais que isso, porque se você tiver acima de 50%, você basicamente está perdendo dano, porque você poderia estar colocando em outro lugar, né? Poderia estar colocando mais base damage ou coisa do tipo, até mesmo mais absorção, para caso você queira tomar menos dano. Então, sempre tenta montar sua build para tentar rodar em volta desse cap. A fortificação. Fortificação, caso você queira dar dano, você não vai ter fortificação, obviamente. Vai depender da fortificação do inimigo, mas ah, se você quiser dar dano mesmo ao aplicar na sua build, perks como que dão um range no inimigo são muito valiosos, tá? Mas no PVP ele não é muito usável, porque, bem, você geralmente vai querer usar base dano, dano base e empowerment são muito mais valiosos do que range. Mas pra PvE, o range é muito valioso, porque, bem, inimigos não têm muita fortificação, então diminuir a armadura deles é muito valioso. Você acaba tendo um valor muito maior pro range no PvE do que no PvP. Já pro PvP, tipo, algumas classes ele já tem range por si só, então acaba que você não precisa muitas vezes, como DPS, não precisa rodar isso aqui. Geralmente classes como Debuffer ou coisas do tipo andam com bastante range, ou coisas do tipo corta-curas e coisas do tipo pra justamente diminuir a armadura do inimigo e você conseguir matar mais facilmente. Absorção de dano, como DPS não tem muito como evitar, tá? Porque, bem, depende, não tem como diminuir a quantidade de absorção do inimigo. Coisas que você pode fazer pra resolver esse problema é dividir seu dano, tá? Splitar seu dano, tipo, em 50% de é, physical, né? Deixa eu... Physical damage e 50% de elemental damage, né? Que é o que muita gente faz. Coloca, tipo, sei lá, vamos supor que você tá de machadinha, você coloca uma pedra de fogo ou coisa do tipo. Algumas pessoas fazem isso justamente pra resolver o problema de absorção. Beleza, esse é o jeito mais fácil de você aumentar, então, tipo, você sempre vai querer andar, recapitulando, né? Você sempre vai querer andar com por volta de 45 a 50% de power pra bater o cap. Range é caso você seja um debuffer ou esteja no PvE. E base damage é o que você vai sempre colocar no final, né? Tipo assim, o que sobrou você coloca lá e taca no máximo que você puder pra justamente aumentar seu dano. Agora, pra caso você queira defender, né? Eu vou escrever de novo aqui. Vai ter o dano base, obviamente. Base base, vai ter o Empower, vai ter fortificação e absorção. Beleza, caso você queira defender, você sempre vai querer colocar a Base Damage Reduction. Querer ter, tipo, a versão elemental, a proteção encantada, essas coisas assim. Você vai querer diminuir o dano base. Então você acaba tendo reduções, basicamente, a versão elemental. Tipo, por isso que a versão elemental e coisas do tipo são muito fortes. Deixa eu ver, ou em proteção encantada, né? Ah, deixa eu ver. Pra empoderamento, você sempre vai querer ter o enfraquecimento, pra justamente o cara dar mais dano, tá? Então sempre você vai querer andar com coisas que dão enfraquecimento no cara, caso você seja tanque, né? Pra quem é DPS, geralmente não anda com muito Weaken, porque, bem, você vai estar givando perks. Geralmente você vai estar givando perks de dano.
pra, né, fazer o cara dar mais dano, então isso não faz muito sentido. Você geralmente quer explodir o cara antes de dele chegar em você, mas já pra tanques e debuffers e healers, etc., você sempre vai querer estar aplicando a Weaken pro cara dar menos dano, já que vocês são pessoas com mais utilidade, vão querer aplicar a Weaken pro inimigo dar menos dano. Fortificação. Você sempre vai querer andar com o máximo de fortificação. Daí, muitas vezes vai querer, tipo, vai depender muito da sua build. Se você tiver uma build pesada, você vai querer sempre ter o máximo de fortificação possível. Você vai provavelmente aplicar o máximo de fortificação. Vai evitar dano base e vai adicionar fortificação. Porque, bem, fortificação às vezes é mais forte, dependendo da mitigação. Mas já você, como leve, vai querer mais adicionar pra base dano base. Vai, porque fortificação às vezes não é muito eficaz. Justamente porque você não consegue aumentar tanto sua armadura quanto um pesado conseguiria aumentar com, com 10% de fortificação. Mas sempre é bom andar com bastante fortificação, o máximo possível. Pra que o cara não consiga, tipo, diminuir bastante e você tenha armadura suficiente pra poder tancar o hit das pessoas. Absorção. Aqui que tá a grande chave. Muita gente erra. Tá, você sempre vai ter que calcular, tipo, as suas absorções, principalmente as percas de condicionamento e as suas gemas, para que quando tudo estiver estacado, nenhuma delas passe de 50%. Você sempre vai querer dividir suas gemas. Tipo assim, vamos supor. Eu vou querer sempre. Vou fazer um exemplo aqui. Eu, como mosqueteiro, vou querer fazer uma build onde que eu coloque a Andy com 5 perks de condicionamento perfurante. E o resto provavelmente eu vou aplicar proteção contra. Vou colocar o Onix, para que no final eu vou ficar com provavelmente 20% de proteção contra dano físico. Quando eu tomar um dano de perfurante, eu vou ganhar 20% de absorção de dano, ou seja, vai para 40% de proteção contra o dano perfurante. Daí que não faria. Daí, tipo, se eu fosse adicionar um perk de proteção no amuleto, eu não poderia adicionar de perfurante, porque eu ia perder 5% na hora. Ou eu poderia equivar duas gemas de Onix para colocar duas gemas elementais, tipo, sei lá, de fogo, para conseguir ficar com 12% e ficar no cap exato de proteção contra dano perfurante. Ou eu poderia givar a do amuleto e colocar um amuleto de proteção contra fogo, para ficar com 15% de fogo e ficar com 40% de redução de, de perfurante. E assim ter uma proteção mais, vamos dizer, mais esplitada assim, entre os elementos. Então é basicamente isso que você vai querer fazer, geralmente. É um pouco difícil de escrever aqui, mas é basicamente assim que você vai querer separar suas coisas nas suas builds para você ter o máximo de efetividade com cada build e com tudo mais que você tiver disponível aí de perk. E é isso. Espero que tenha valido o tempo aí, espero que tenham curtido o vídeo e bom game a todos. Até mais.